O programa Saber Direito desta semana é com o professor Marvin Menezes. O curso é sobre direito de energia. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Marvin Menezes, eu sou advogado, especialista em regulação do setor elétrico e hoje nós daremos prosseguimento às aulas de Direito de Energia com a segunda parte do tema da aula de ontem, que era sobre o modelo do setor elétrico. Antes de iniciar, cabe fazer uma revisãozinha do que foi dado ontem, porque ontem a gente apresentou todo o histórico do setor elétrico, deixando para hoje tratar especificamente do modelo. Mas, antes de começar, vale a pena a gente trazer um pouquinho o histórico do que a gente tratou ontem para iniciar com mais clareza a aula de hoje. Então, ontem nós tratamos sobre a evolução do setor elétrico, desde a década de 30 até os dias atuais, passando pela parte em que os serviços eram prestados pela iniciativa privada, sob controle do Estado e com pouquíssima regulação, depois com a Era Vargas, com essa titularidade dos serviços, passando para a União Federal por meio da Constituição Federal de 34, em seguida com a criação das empresas estatais, a criação do Ministério de Minas e Energia, logo em seguida, depois de vivenciada a crise do petróleo e a crise fiscal dos anos 70 e 80, uma nova estruturação do setor elétrico, o projeto Recebe, que foi um projeto que foi contratado para se fazer uma análise do setor elétrico, em que medidas o setor poderia atuar para avançar e se manter eficiente e atingir os objetivos necessários para o suprimento de energia para todo o país. Logo em seguida vieram as leis do novo modelo do setor elétrico e, por fim, do novíssimo modelo do setor elétrico, chegando até a medida provisória 579 de 2012, convertida na lei 12.783 de 2013, que vai ser tema mais especificamente da nossa última aula. Então, nessa aula, a gente apresentou, na aula passada, nós apresentamos todas essas questões e deixamos as questões atinentes ao modelo do setor elétrico atual da 10848 para a aula de hoje, após aquela extensa legislação que foi apresentada, base constitucional, infraconstitucional e etc. E, sobre o modelo atual, instituído pela 10848 de 2004, é importante primeiro apresentar quais são as suas principais características. Nesse sentido, a gente também chegou a falar ontem da modicidade tarifária, o que não quer dizer a menor tarifa, mas aquela tarifa suficiente para remunerar o capital investido pela iniciativa privada e para a prestação do serviço com eficiência, a segurança do suprimento, e é claro que, como esse modelo, e como também dito anteriormente, foi motivado pelo racionamento de energias 2001 e 2002, a crise de abastecimento que vivenciamos no início dos anos 2000, um dos seus pilares é mesmo a garantia do suprimento de energia. A atração de investimentos para expansão, e aí é para continuar mantendo a iniciativa privada como prestação, como parte da prestação desse serviço. É óbvio que continua a haver a expansão daquela ideia instituída desde a Constituição Federal de 88, de que fica reservada ao Estado a prestação de atividades econômicas só em situações excepcionais, sendo que a regra é mesmo que as atividades econômicas sejam prestadas pelos particulares. A estabilidade do marco regulatório. E o que é a estabilidade do marco regulatório? Vocês devem estar vendo as discussões sobre os portos e também a ampla discussão que teve sobre a energia elétrica no ano passado, desde a MP 579, e a principal discussão era com relação às alterações constantes de marcos regulatórios em certas atividades. E o que a gente verificou é que em 20 anos de setor elétrico, de 1992, 93 até agora 2012, 2013, foram realizadas alterações expressivas da legislação do setor elétrico. Então, apesar de ser uma das características a mesma estabilidade do marco regulatório, não é o que a gente tem visto ao longo do tempo, até porque num setor de infraestrutura tão necessário para o desenvolvimento da economia nacional, você ter 3 modelos de setor elétrico diferentes em 20 anos é algo que certamente não contribui para a estabilidade regulatória. E outro ponto é com relação à inserção social, e por isso os programas de universalização de energia elétrica, Luz para Todos, os programas de luz no campo, aqueles programas de
eletrificação rural e etc., que também vieram nessa onda desse novo modelo do setor, o modelo que nós estamos atualmente, inclusive com as leis que instituíram a tarifa social de energia elétrica, que comumente chamada de baixa renda, e outras questões da mesma forma. Sobre essas características, sobre especificamente a modicidade tarifária, o principal instrumento para se promover é um equilíbrio entre oferta e procura. Sabe-se que é mesmo instituído um preço teto, onde a competição se dá naquele concessionário, naquela empresa que oferecer a menor tarifa. E aí, voltando até o tema da terceira pergunta da aula anterior, sobre a mudança do regime de remuneração do concessionário, a 8987 remanda em favor da modicidade tarifária, instituiu a remuneração dos concessionários no serviço público pelo preço e não mais pelo custo, como era anteriormente, e isso é um dos pilares da modicidade. Redução de riscos e controle de custos. Essa redução de riscos e controle de custos a gente pode demonstrar com a nova forma de contratação de energia elétrica pelas concessionárias de distribuição. E aí eu acho que, de repente, eu deveria ter feito isso na aula passada e farei agora, para que, como a gente vai tratar especificamente do modelo e do papel de cada setor da economia de produção de energia elétrica, que são 4, tem a geração, transmissão, distribuição e comercialização, cabe fazer até uma explicação mais com ênfase nessa parte de que o que são os geradores? Os geradores são as usinas, são aquelas empresas que estão ali e todo aquele equipamento necessário para gerar energia elétrica. Então, a função dela é gerar energia elétrica. As empresas transmissoras são aquelas empresas proprietárias e concessionárias que exploram aquelas grandes linhas de transmissão de energia elétrica que a gente vê quando viaja por aí, que vão pegar a energia que é gerada por essas usinas e vão levar até os distribuidores. O que são os distribuidores de energia elétrica? Distribuidores são as empresas que a gente conhece no dia a dia nas nossas casas. A Light, a CEMIG, a Eletropaulo, a CE, que são as empresas que distribuem energia elétrica, são as concessionárias de serviço público de distribuição, é para aquela empresa que cada consumidor ou usuário, críticas à parte, paga a conta de energia, fatura de energia elétrica todo mês. E a comercialização é feita tanto pelo gerador quanto pelo distribuidor, seja o gerador quando vende energia para terceiros ou vende para a própria distribuidora, a distribuidora quando vende para os seus consumidores, as geradoras e os consumidores livres quando compram energia entre si, e também existe a figura do comercializador de energia elétrica, que é uma empresa autorizada a comercializar energia elétrica no ambiente de contratação livre, e ela funciona uma espécie mesmo de intermediadora. Ela compra energia e vende energia, ela compra por um preço, por óbvio que ela vende por um preço maior e ela ganha nesse ágio aí entre a compra e a venda, e ela opera mesmo como uma entidade essencialmente lucrativa, financeira, econômica, no sistema para comprar energia de quem pode vender e vender energia para quem pode comprar de quem quiser, que no caso são os consumidores livres, que foram criados pela Lei 9.074 de 95, como a gente falou na aula passada, mas que eu vou falar melhor sobre eles na aula de hoje. Com relação à segurança do suprimento, toda essa parte de segurança ela é feita com todos aqueles órgãos institucionais que eu apresentei na aula anterior, com o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, a Empresa de Pesquisa Energética, ONS, EPE e etc., participação também da ANEEL, Ministério de Minas e Energia, etc., para você ver a importância da garantia de suprimento de energia elétrica no país, quantos órgãos institucionais, quantos agentes são envolvidos para garantir o suprimento de energia elétrica para a casa de milhões de brasileiros e também para a indústria e o crescimento da atividade econômica, industrial do país. Então, para essa segurança do suprimento, que também é uma característica importante do modelo, as distribuidoras, as geradoras, as transmissoras, elas são constantemente fiscalizadas e monitoradas, seja pelo Ministério, seja pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, como órgão fiscalizador, seja pelo ONS. As contratações, elas devem se dar com antecedência. Então, como é que ocorre? As distribuidoras, que são as empresas que vendem energia para a casa de todos nós, elas devem declarar qual será a sua carga para os próximos 5 anos. E o que isso quer dizer? Ela vai ver o seu mercado, a sua área de concessão, e ela vai, com base nos seus engenheiros, ela vai estudar o quanto de energia ela vai precisar para os próximos 5 anos, tendo como taxa de crescimento uma taxa que eles chegaram lá à conclusão,
que seria a mais recomendada, e quanto o mercado dela vai crescer e quanto de energia ela vai precisar. E com isso, ela participa dos leilões de energia elétrica e compra energia antes disso acontecer, para dar segurança de que ela vai ter energia para os próximos anos garantida, algo que ela já comprou nos leilões de energia elétrica. E ela deve comprar 100% da energia nesses leilões. Estamos falando das distribuidoras em contratos de médio e longo prazo de 15, 20, 30 anos. Claro que eu vou depois fazer uma ressalva com relação à medida provisória 579, Lei 12.783, porque trouxe uma alteração nessa questão de contratação de 100% nos leilões com regime de cotas. Mas isso eu vou deixar um pouquinho mais para o final da aula de hoje, mas também vou aprofundar melhor na quinta aula, quando nós vamos tratar de temas atuais do setor elétrico e especificamente sobre a medida provisória 579. Outro pilar da concessão e desse novo modelo é a atração dos investimentos para a expansão, e com isso ela fez algumas modificações no modelo anteriormente vigente, o principal deles com relação ao fim do self-dealing. Como eu disse anteriormente, as empresas, até a 10848, até esse novo modelo, que já não é mais tão novo porque tem mais de 9 anos, mas ainda é chamado de novo modelo do setor, ou atual modelo do setor, elas tinham uma cadeira produtiva verticalizada, sendo que uma mesma empresa era responsável por atividade de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia. Essa lei 10848 trouxe uma modificação no sentido, e em linha com o que já tinha especificado o projeto RECEB em 98, de segregação dessas atividades para que cada atividade fosse desempenhada por uma empresa em separado. E com isso impediu algo que era chamado de self-dealing, que era a contratação de energia dentro do próprio grupo. Porque se eu tenho uma geradora e uma distribuidora que fazem parte da mesma cadeia, por óbvio que a geração vai vender para a sua própria distribuição, o que fazia com que, apesar desses contratos serem verificados e homologados por quem de direito, fazia com que, em algumas áreas de concessão, a energia fosse mais cara que em outras áreas de concessão, por questões puramente comerciais e não regulatórias. Com a introdução dos leilões de energia elétrica, a ANEEL estabeleceu um preço teto, X de quanto a energia pode ser comercializada no mercado, e ganha quem apresentar o menor valor até aquele teto. Então, se garante uma homogeneidade nacional com relação a preço, separada só por submercado, já que cada mercado do país é dividido em 5 submercados de energia e por suas características mesmo naturais, cada mercado tem um valor de energia diferente do outro, mas com relação a montante de energia, especificamente sobre a contratação da energia no leilão, ela acabou sendo barateada em função desse preço teto estabelecido pela ANEEL. Outras questões que também foram essenciais para a atração de investimentos para a expansão foi a questão mesmo de viabilização de financiamentos. É claro que esses projetos estruturantes, grandes projetos de geração, por exemplo, eles só são viáveis se houver financiamentos esses lastreados por esses contratos celebrados nos leilões, como garantia de retorno do investimento e de pagamento dos financiadores. Então, esse sistema acaba ficando bastante complexo, pois essas usinas, antes mesmo de saírem do papel, já vendem a energia que elas vão produzir no futuro, elas fazem um cronograma de construção das usinas de X anos, e elas já vendem a energia que elas vão produzir no futuro para as distribuidoras, que devem comprar bem para frente do mercado que elas estão enxergando hoje. Com base nesses contratos, eles já têm uma expectativa de receita que dá lastro para os financiamentos deles, e o que faz também operar a oferta, uma maior oferta de financiamento e atração de investimento, mesmo externo para o setor, o que é necessário, já que o Estado não tem mais condições de investir em todo o serviço, em toda a cadeia produtiva do setor. Outra questão é realmente, como a gente já tinha falado, com relação à estabilidade do marco regulatório, e isso só é necessário com a 1848, foi criado um modelo mais sólido, com redefinição de competências, solução de conflitos, criação de vários outros órgãos e agentes institucionais do setor para controle do setor, para dar estabilidade para o setor elétrico, para dar maior confiança no setor elétrico. E o que, como a gente vai ver melhor na quinta aula, não tem sido bem assim, a inserção social, com programas como universalização, baixa renda,
o que causa também um risco, porque assim como existem as críticas ao Bolsa Família e todas as outras bolsas que existem, também existem as críticas à questão social no setor elétrico. É claro que, com relação especificamente à universalização do serviço, programas Luz para Todos, energia no meio rural, não se discute que isso tem que ser realizado, não se admite que nos dias de hoje, apesar de ainda existir mais de uma casa no campo, de uma casa num lugar mais distante não possui energia elétrica, isso ainda existe, e esses programas ainda estão em andamento, ainda são cobrados constantemente pela ANEEL, as empresas são fiscalizadas para manter os seus planos de universalização em dia, e é louvável a iniciativa deles, que é para garantir energia elétrica para todos os consumidores e para toda a população do Brasil. Mas ele vem com um custo e que é também arcado pelo próprio Tesouro. Então, existe a crítica com relação a essa questão social dos custos elevados e de, eventualmente, os recursos serem ineficientes ou insuficientes para cobrir essas necessidades sociais na parte de energia, até porque grande carga desse custo é transmitida para os concessionários de serviço público. Mas antes da gente continuar, vamos para a primeira pergunta. Olá, professor. Meu nome é Alejandro e minha dúvida é: o que é desverticalização? Boa pergunta. A gente chegou a tratar um pouco sobre ela, mas eu acho que agora é o momento da gente falar com um pouco mais de propriedade. Como eu disse, as empresas até a Lei 10.848, elas eram verticalizadas. Isso quer dizer que uma mesma empresa prestava todas as atividades de geração até a comercialização de energia elétrica. A 10.848 trouxe uma importante alteração da Lei 9.074, na medida em que ela determinou que fosse feita a desverticalização das atividades. E o que é isso? A desverticalização das atividades, que ela chama como segregação, é em linha com o projeto Recebe. O projeto Recebe, ele, no final das contas, chegou à conclusão de que deveria se promover a competição no setor de geração e comercialização e manter o serviço público na distribuição e transmissão, por óbvio, por se tratarem de monopólios naturais. Então, essa 9.074 deu um prazo de 18 meses para as empresas do setor elétrico promover a desverticalização de suas atividades. E o que ocorreu nessa época, que foi uma loucura, inclusive, no setor elétrico, era que o que geralmente aconteceu é que as empresas criaram holdings e as empresas que concentravam as atividades de geração até comercialização viraram só concessionários de distribuição de energia elétrica e foram criadas outras empresas e transferidas as atividades de geração e transmissão para outras empresas. Então, apesar de existir no mesmo grupo, as empresas são individualizadas. Qual a diferença entre você ter uma mesma empresa com tudo e empresas separadas? A preocupação sempre foi com relação à tarifa e à tarifa do consumidor final da distribuidora. A maior preocupação era você evitar a contaminação de outras atividades na tarifa de serviço público, como o serviço de geração de energia elétrica e comercialização. Estava cada vez mais se aproximando para um regime de atividade econômica, na qual o concessionário e a iniciativa privada visa mesmo o lucro, não que não vise isso na distribuição também, e a maior necessidade de controle da tarifa das distribuidoras, que é aquela tarifa que chega diretamente ao consumidor final, já que, com relação ao preço da energia, a ANEEL já tinha feito essa regulação ao delimitar o preço teto nos leilões, houve a necessidade de isolar aqueles custos da distribuição, o que não era possível com uma empresa que tivesse todas as atividades. Ao se segregar as atividades, você sabe exatamente qual o custo da geração, qual o custo da transmissão, qual o custo da distribuição, e uma atividade não impacta na outra. Então, uma atividade não tem mais o condão de impactar positivo ou negativamente na outra, o que faz você ter uma maior clareza e certeza com relação aos custos de cada atividade. Esse é um modelo que ele foi concebido inicialmente nos Estados Unidos e na Inglaterra. O nosso é bem mais próximo do norueguês, em virtude da Noruega ter a base dela de produção de energia elétrica, essencialmente hidrelétrica como a nossa, mas é algo que é feito no mundo inteiro e o Brasil não fugiu à regra, então a gente está na linha da melhor legislação e regulação do setor elétrico no quesito segregação dos ativos e das atividades por cadeia. E, nesse aspecto, essa é a resposta para a pergunta, essa é a desverticalização da energia elétrica. Então, vamos lá, continuando. O modelo atual, como eu disse, por último eu tinha falado sobre a questão da inserção social, mas eu também
importante, antes de iniciar ao modelo especificamente, falar um pouquinho das empresas que participam, das cadeias e das atividades que participam. Como eu já disse, tem a geração de energia elétrica. A geração de energia elétrica ela pode ser prestada por diversas formas. Ela pode ser prestada mediante concessão de serviço público, você vê aí as grandes usinas que são concessionárias de serviço público, mas elas também podem ser prestadas mediante simples atividade econômica, sendo autorizadas como autoprodutor ou produtor independente de energia, que a gente vai falar um pouquinho melhor depois. Então, na geração de serviço público, eu tenho serviço público e eu tenho atividade econômica em sentido estrito. É claro que a doutrina hoje já é bem pacificada no sentido de que serviço público é sim atividade econômica, então nós não vamos separar serviço público de atividade econômica, mas a atividade econômica lato sensu comporta serviço público e atividade econômica em sentido estrito, sendo que na geração você encontra o serviço público e atividade econômica em sentido estrito para a geração de energia elétrica. Para a transmissão de energia elétrica e para a distribuição de energia elétrica, como são monopólios naturais, serviço público propriamente dito. Geralmente mediante concessão, mas você ainda vê permissão e tem as cooperativas também que participam em algumas localidades. A comercialização de energia já é mesmo atividade também, parte de toda a cadeia, mas também essencialmente como atividade econômica. E você também, dentro desse caminho, tem os consumidores livres, que são aqueles que podem comprar energia de quem quiser. E aí, como eu dei o exemplo na aula passada, nós nas nossas casas não podemos comprar energia elétrica de quem a gente bem entender, estamos presos a contratar e a pagar a fatura de energia elétrica para a distribuidora que é responsável pela nossa área de concessão, onde está localizada a nossa unidade consumidora. Mas os consumidores livres que compram de quem quiser, e os requisitos para se tornar consumidor livre constam lá nos artigos 15 e 16 da 9.074 e são aqueles que podem comprar de quem quiser e possuem carga maior que 3.000 megawatts. O que isso quer dizer? Hoje, em média, se gasta 100, 120, 130, uma casa normal, 2 quartos, televisão, de energia por mês, é o que é um consumo padrão. Essas empresas gastam 3.000 megawatts de energia. Elas têm um consumo de energia tão grande que possibilitam que estas possam contratar energia diretamente do mercado. E também existe a figura do consumidor especial, que é aquele que não tem esses 3.000 como carga mínima, mais 500 kW como carga mínima, só que ele, reunido em comunhão de interesses, ele pode contratar energia de quem ele quiser, desde que seja de fonte alternativa, incentivada, fonte limpa. Não pode ser, por exemplo, de uma térmica. Ele não estaria autorizado a contratar de uma térmica por ser fonte poluente, mas ele poderia contratar de uma PCH, que é uma pequena central hidrelétrica de baixo impacto, uma térmica biomassa, ou uma carvão, a eólica. Então, sempre que for uma fonte incentivada, fonte limpa, ele pode comprar, mesmo que não tenha e não chegue a esses 3.000 megawatts. Então, o que a gente tem de 3.000 kW, 3 mega, desculpa. Então, o que a gente tem de modelo de contratação atual é essa. Eu tenho hoje um ambiente de contratação regulada e eu tenho um ambiente de contratação livre. Nesse ambiente de contratação regulada, participam as distribuidoras. Por quê? Dentro daquela filosofia de garantir suprimento, de você se projetar para frente, as distribuidoras elas fazem um estudo, apresentam a sua carga para frente, se habilitam nesses leilões, dizendo eu vou precisar de tanto de energia para daqui a tanto tempo. Os geradores se habilitam nesse leilão para apresentar o seu preço, sempre com base naquele preço teto da ANEEL. Com base nisso, as distribuidoras compram energia dos geradores dentro desse pool que eles chamam que são os leilões de energia elétrica no ambiente de contratação regulada. Regulado porque o preço é definido, o preço máximo é definido pela ANEEL. E vai ganhar quem apresentar o menor preço dentro desse preço máximo. Isso garante um preço módico de energia para os distribuidores e garante que a contratação vai ser com segurança e dentro daquele regime. Existe também o ambiente de contratação livre. Esse ambiente de contratação livre é um pouco mais complexo que o ambiente de contratação regulada. Nele estão os consumidores livres, os comercializadores e os geradores. Ali participam todos os geradores que podem vender, tem energia disponível para vender no mercado,
e que não são concessionárias de serviço público ou que são e que não estão totalmente contratados com ambiente de contratação regulada. Estão os produtores independentes de energia, que prestam atividade econômica, estão os autoprodutores, aqueles que podem comercializar o seu excedente, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, estão os consumidores livres e estão os comercializadores. E eles, como em qualquer outro mercado, de bolsa, por exemplo, eles vão comprar energia para aqueles que vendem energia mais barato e é uma troca, é uma negociação bilateral. Os geradores põem seu preço e as partes compradoras compram energia e tem a figura do comercializador, que é aquele que compra e vende. Ele está ali prestando uma atividade econômica de intermediação, ele compra e vende e aí ele ganha a receita dele, mas é uma atividade econômica como outra qualquer. Esse é o ambiente livre. É um ambiente que causa um pouco mais de risco para o comprador, na medida em que ele não tem aquela garantia de suprimento da distribuidora, porque uma vez cativo, uma vez cliente da distribuidora, ele acendeu a lâmpada da casa dele, a distribuidora é obrigada a atender. É claro que, principalmente os clientes maiores, eles declaram determinada carga, determinada demanda, mas eles não vão ficar sem energia, ainda que não tenham feito a sua dimensão de carga corretamente, eles podem até ser penalizados, mas não ficam sem energia. Mas no ambiente de contratação livre, existe um risco muito grande, porque você compra exatamente a energia que você acha que precisa no mercado de determinado gerador ou de um mix de geradores que vão registrar esses contratos num sistema da CCE, que é aquela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica que eu expliquei na aula passada, que é responsável por fazer toda a parte de controle da celebração desses contratos. E nesse ambiente de contratação livre, os preços são negociados livremente, desde que respeitadas as condições mesmo de mercado e, enfim. Agora, poderia até surgir uma pergunta de o que, já que ele é um ambiente de mais risco, não tem a segurança do atendimento das distribuidoras, o que faz um consumidor migrar, né, do mercado cativo das distribuidoras para o mercado livre? E a resposta geralmente é preço. Geralmente, apesar de você ter um risco maior, você tem uma atratividade financeira, já que os preços praticados no mercado livre, via de regra, são menores do que do ambiente regulado. Dado também, mais uma vez, feitas ressalvas necessárias em relação ao MP 579, que é o tema da última aula, mas a gente vai chegar lá em algum momento, é também mais um dos pontos que faz mesmo com a atratividade no mercado livre, embora você tenha que ter uma necessidade de maior estudo da sua carga, de maior projeção de quanto você vai gastar de energia ou não, ela realmente acaba sendo mais atrativa em virtude de preço. Os leilões do ACR, eles funcionam da seguinte forma. Eles têm os leilões de energia nova, que eles chamam de energia nova, e que funcionam assim. São projetos que ainda estão no papel e que precisam da iniciativa privada para que eles possam ser construídos. Então, a ANEEL faz leilões de energia nova, cria os editais e apresenta os aproveitamentos e as usinas que deverão ser construídas e diz qual o valor máximo que aquelas usinas podem vender energia, e a empresa que conseguir construir aquele empreendimento com menor valor vai obter a outorga para explorar aquele potencial, seja hidráulico, ou para construir a usina termoelétrica e vender energia nesse leilão, onde as distribuidoras vão comprar. Existem os leilões de energia existente, que são chamados de leilões de energia velha, que teoricamente são energia, que é uma energia mais barata. Mais barata por quê? Quando você vai fazer um leilão de energia nova, você embute no preço da energia também o valor que está sendo investido para construir a empresa. No momento que você tem, e não é só o custo de operar e manter a usina para gerar energia elétrica, também o custo do próprio investimento, o custo da construção da usina. Quando você tem um leilão de energia existente, via de regra, esses custos já foram amortizados pelos pagamentos de energia que eles receberam. Vai chegar um momento que aquela usina já vai ter sido paga e que você vai ter de custo, especificamente para gerar aquela energia, os custos de operação e manutenção. Em virtude disso, via de regra, os valores de energia das usinas velhas são mais baratos do que das usinas novas. Você tem também os leilões de ajuste, que são leilões que são promovidos pela ANEEL, geralmente um ano antes de começar a entregar para fazer ajustes de carga.
E, com relação a prazo, o leilão de geração nova é o que nós chamamos de leilão A-5, que é um leilão que é realizado 5 anos antes da entrega. Nós temos os leilões ou A-3, né? Temos os leilões de geração de energia existente, que são A-1. A é o ano de realização da entrega da energia, o ano que vai começar o suprimento. Então, geração de energia elétrica 1 ano antes da entrega existente, e da nova A-5 ou A-3, são 5 anos antes ou 3 anos antes. Mas antes de a gente continuar, vamos chamar a segunda pergunta. Olá, professor. Meu nome é Maria Luísa e a minha dúvida é: qual a diferença entre o produtor independente de energia e o autoprodutor? Boa pergunta. O produtor independente de energia e o autoprodutor são figuras, como eu disse anteriormente, que fazem parte das atividades econômicas do setor de geração de energia elétrica. Em breve síntese, as duas figuras estão na Lei 9.074, mas em breve síntese, o autoprodutor é aquele que produz energia para consumo próprio, aquele que construi uma usina ao lado da sua carga, ao lado da sua indústria e gera energia para si mesmo, para alimentar as suas atividades. O produtor independente é aquele que gera energia para comercialização no todo ou em parte daquela energia produzida. Então, você tem uma figura mais de autoprodução mesmo para o autoprodutor, produz para si mesmo, e do produtor independente, produz para terceiro. Isso tinha uma relevância enorme no que se refere a esses dois regimes aí jurídicos na geração. Só que foi permitido depois, posteriormente, que o autoprodutor pudesse comercializar a sua energia excedente. Então, se ele produziu mais do que ele precisava utilizar, ele poderia vender para o mercado o excedente, o que aproximou muito ele da figura do produtor independente que produz para venda no todo em parte da energia produzida. Então, trouxe autoprodutor e produtor independente para um regime muito próximo. E isso gerou algumas discussões. Só que começou a acontecer, eu cheguei até a acompanhar um caso de uma usina que solicitou uma alteração de regime de autoprodução, de produtor independente para autoprodução na ANEEL, porque ele estava utilizando basicamente a energia toda para consumo próprio, e porque existe uma obrigação no setor elétrico de que 0,5% do seu faturamento, da ROL, que eles chamam, Receita Operacional Líquida, você tem que destinar para projetos de pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico. É algo que é um encargo, uma obrigação desses autorizatários, dos concessionários. E o produtor independente, essa previsão de pagar ROL existia também para o produtor independente de energia, mas não existia para o autoprodutor. Então, valeria a pena para ele, como ele estava consumindo muita energia própria, transformar o seu regime para não ter que pagar, não ter que utilizar esse recurso de 0,5%. E, à época, o diretor Julião Silveira Coelho, da ANEEL, muito acertadamente, deu um voto de que, na verdade, hoje não existe a menor diferença entre o autoprodutor e o produtor independente. Por quê? Naquela parcela de comercialização excedente do autoprodutor independente, naquilo que ele vender para o mercado, ele vai ter o mesmo tratamento do produtor independente, porque ele vai gerar receita. E sobre a ROL vai incidir os encargos de P&D. Da mesma forma que um produtor independente, se ele consumir tudo e não gerar receita, ele também não vai ter essa obrigação de aplicar 0,5%, porque não vai ter faturamento. Então, para fins de ANEEL hoje, e pelo que a gente tem visto das decisões nesse sentido, autoprodutor e produtor independente são figuras que só mudam no nome e claro, no seu objetivo principal, um é para vender energia para o mercado, outro é para consumo próprio, mas tecnicamente e de modo prático não existe mais uma distinção, algo que distingue os dois para o mercado, para a diferença de mercado. Voltando, como a gente já havia dito, a distribuição nesses regimes de contratação regulada e livre, a distribuição encontra mais espaço no ambiente de contratação regulada e no ambiente de contratação livre estão todas essas outras figuras, inclusive o produtor independente e o autoprodutor. Na geração, e aí vale um pouco falar sobre o regime de geração, existem alguns outros regimes, que são concessão de serviço público, aquela clássica da Lei 8987 e 9074. Você tem a concessão de uso de bem público, que ocorre quando você tem, por exemplo, um potencial de energia hidrelétrica que não está dentro dos requisitos para uma concessão de serviço público, pode ser prestado mediante um regime de produção independente de energia, pode ser prestado mediante um regime mais econômico, mas
os potenciais de energia elétrica são de propriedade da União. Então, esses bens, eles não podem ser utilizados como se fossem dos particulares. Por isso, eles são autorizados como produtor independente, mas são celebrados contratos de concessão de uso do bem público. Então, eles devem fazer a concessão, eles recebem a concessão para utilizar aquele bem, para gerar riquezas com aquele bem, mas, ao final daquela concessão, devem devolver ao poder concedente. Também tem o regime de autorização, que é um regime de simples autorização para prestar atividade, e um último, bem mais simples, o regime de registro. Quando você faz o registro da atividade, é o último, é o bem mais simples. Então, a geração está arraigada com diversos regimes jurídicos, é importante frisar que não existe uma coisa só. É claro que, se você for ver para fins de montante na geração de energia elétrica, a maior parte está mesmo ainda como serviço público. Só que, se você for analisar para fins de quantidade de outorga, você vai ter bastante mais outorgas como produtor independente e autoprodutor. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: em fins de volume de energia, o regime preponderante é ainda de concessão de serviço público. Mas, em fins de quantidade de outorga, o regime preponderante é mesmo de atividade econômica, produtor independente e autoprodutor. Isso tem que ficar bastante claro. Existem poucas doutrinas de energia elétrica, mas Antônio Ganin, que foi superintendente de fiscalização financeira da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica, escreveu um livro excelente sobre o assunto, que eu vou, inclusive, indicar quando da entrevista, e que ele trata claramente que a atividade de geração é atividade econômica em sentido estrito. Isso foi muito discutido e amplamente debatido e criticado quando da edição da medida provisória 579, que não continuou neste caminho. Por isso, aquela questão que a gente tem dito de que a estabilidade regulatória como pilar do setor elétrico não tem sido tão acompanhada pelo poder público, pela legislação que veio seguindo 8987, 10848, etc. Mas fato é que, até então, tinha-se em mente que a atividade de geração era atividade econômica, até porque, como se sabe, quando você promove a competição num setor específico, você garante maior eficiência de mercado, dado que as empresas competindo entre si, a ideia geral é que vai ter um benefício para o consumidor, para o mercado como um todo. E por isso que o regime de geração está bem mais arraigado em termos de quantidade de outorga, de produção independente e autoprodução, do que de concessão de serviço público. A concessão de serviço público está definida no artigo 2º da 8987, e a sua definição é: a delegação de sua prestação feita pelo poder concedente mediante licitação na modalidade de concorrência à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco e por prazo determinado. Marçal Justin Filho reclama muito desse conceito de serviço público, diz que ele não atende à função, Alexandre Aragão também, mas fato é que hoje o que a gente tem de conceito legal é o do artigo 2º da 8987, não só para os serviços de energia elétrica, como para outros serviços também. O autoprodutor, a figura dele está no artigo 2º do Decreto 2003 de 1996. E a sua definição é aquele que produz energia elétrica destinada a seu uso exclusivo. É claro que, como já disse, na hipótese de gerar energia excedente, hoje é garantido, geralmente nas resoluções autorizativas dos autoprodutores, já é garantida a possibilidade dele comercializar essa energia excedente. O produtor independente é aquele que produz energia elétrica para destinos do comércio no todo, em parte da energia elétrica produzida, e a sua figura está no artigo 11 da Lei 9.074 de 1995, é aquela lei que a gente, quando falou do histórico, veio logo após a 8987, trata mais especificamente de energia elétrica e criou também a figura do consumidor livre. O decreto 2003 de 96, no artigo 2º, inciso 1, também traz a mesma definição de produtor independente. Então, agora a gente está chegando mais próximo ao final da aula, e eu acho que o que cabe nessa aula, até para trazer um pouco mais de entendimento com relação à questão, e que é sempre a dúvida dos alunos quando dou esse tipo de aula sobre o setor elétrico, é como é que é essa entrega de energia, como é que funciona esse mercado de compra de energia regulada, esse mercado de compra de energia livre. Eu tive alguns professores e tive a possibilidade de trabalhar com alguns
excelentes advogados do setor, que militam no setor há anos, que eu ouvi, acho que uma das primeiras vezes que eu comecei a lidar com a matéria, uma máxima de que a energia ela não é carimbada. Isso quer dizer o seguinte, se eu comprar energia de uma usina no norte, não quer dizer que eu vou receber a usina do norte. Por quê? Porque a gente liga a tomada na parede e a energia vem. De onde ela vem a gente não sabe, porque a energia está correndo na corrente. É claro que é mais eficiente eu pegar a energia que está mais próxima de mim do que eu esperar vir uma energia do norte. E isso também não é possível, porque aquela geradora está gerando energia, está injetando no sistema, e aquela energia está indo para o sistema interligado nacional, que a gente entendeu, que é aquele sistema que abastece o Brasil inteiro, e ela está correndo ali. E quem for ligando as suas tomadas vai recebendo energia, mas eu não necessariamente recebi energia do norte, apesar de ter comprado energia daquela usina do norte. E como é que eu vou saber, e como é que a CCE, que faz esses contratos de energia, que faz essa regulamentação do setor, sabe que a energia que eu comprei veio da energia do norte, pelos registros dos contratos na CCE. Então, como funciona? O vendedor avisa na CCE, num programa computacional, que eu vendi 100 megawatts de energia para a empresa X. A empresa X vai para o mercado de energia da CCE e diz, eu comprei 100% da empresa Y. Só que a energia que foi consumida pela minha empresa X não foi necessariamente a que foi gerada na empresa Y. E como a entrega de energia, que eles chamam, é virtual e não física, dado que fisicamente é impossível, porque a energia é injetada no sistema e ela é dividida pelas cargas conforme for passando no caminho, tem a máxima de que a energia entrega virtualmente e quando se sabe quem comprou e quem vendeu, conforme esses registros desses contratos. Com base nisso, é claro que nem sempre as empresas acertam. Então, pode ter ocasiões em que uma empresa vai comprar mais do que necessário, então vai sobrar energia, ou ela vai comprar menos do que necessário e vai faltar energia. E o que acontece com isso? Nisso foi criado o processo de contabilização da CCE e o famoso PLD, que muito se fala, que é o preço de liquidação de diferença. Porque a CCE vai pegar esse mercado, vai ver quem comprou mais, quem comprou menos, vai ver o que tem de energia sobrando ou faltando no mercado, e é claro que preço está atrelado à oferta e procura. Com base nisso, vai criar um preço de liquidação de diferença, que é o preço do mercado. É quanto aquela energia está valendo no que eles chamam de mercado de curto prazo. Quanto aquela energia está valendo naquele mês, naquela semana, naquele mês. E as empresas que tiveram sobra de energia vão fazer o quê? Vão jogar essa energia que sobrou no mercado e vão receber, por essa energia que caiu no mercado, o valor a PLD, que é quanto essa energia está valendo no mercado, ainda que elas tenham comprado por um valor maior. Ou elas podem ter comprado por um valor menor e serem beneficiadas pelo PLD. E as empresas que acabarem comprando menos do que deveriam vão ter que comprar essa energia a PLD no mercado de curto prazo, aquelas empresas que deixaram sobra de energia, ou que geraram e que não contrataram aquela energia que está disponível no mercado. Então, a entrega de energia funciona dessa forma, é uma entrega virtual, não é física, energia não possui carimbo, e você sabe quem comprou de quem, com base no registro dos contratos na CCE. E agora, vamos para a terceira pergunta. Olá, professor. Minha dúvida é o seguinte. As concessionárias de distribuição devem adquirir 100% da sua carga nos leilões de energia elétrica no ambiente de contratação regulada ou é exceção? Então, a máxima, e como a gente tinha dito anteriormente, a máxima é que as distribuidoras contratem 100% da carga nos ambientes de contratação regulada, porque está dentro de um daqueles pilares do suprimento de energia elétrica, da garantia de suprimento de energia elétrica. Mas há algumas exceções. A primeira exceção com relação a mesmo as cotas de energia iniciais, que vieram de Itaipu e etc. Então, parte da energia das distribuidoras vem desses contratos iniciais e não do mercado. E também uma possibilidade de contratação de até 10% da carga mediante geração distribuída. E o que é geração distribuída? São gerações próximas da área de concessão, a empresa faz um processo licitatório e até 10% da carga ela pode adquirir dessas pequenas usinas ao redor da sua área de concessão. Também teve uma mudança, com essa mudança da MP 579, teve uma outra mudança com a relação da alocação de cotas. Então, hoje, não necessariamente 100% as empresas adquirem no leilão, porque elas têm que tirar os contratos iniciais, as cotas que elas receberam
de acordo com a Lei 12.783 de 2013, que é fruto da conversão da medida provisória 579, e também eventual contratação de geração distribuída, que é possível até o limite de 10%. Tá? Bom, respondida essa pergunta, e já chegando ao final da aula, cabe fazer um resuminho do que foi visto até agora, para que a gente tenha preparo para a próxima aula. Então, nessa aula a gente apresentou especificamente o novo modelo do setor elétrico, a existência dos dois ambientes de contratação, o ambiente de contratação livre e o ambiente de contratação regulada, as partes que contratam no ambiente de contratação regulada, que são os geradores e as distribuidoras, as partes que contratam no ambiente de contratação livre, que são os comercializadores, os consumidores livres e especiais, e também os geradores, que figuram nos dois lados. Em um lado, os preços são definidos mediante uma licitação, leilão da ANEEL, preço máximo estabelecido pela ANEEL. Do outro lado, os preços são livremente negociados, não há nenhuma, como é que se diz? Nenhuma definição com relação a preço, mas existem as regras e os procedimentos de comercialização que essas empresas precisam observar. Então, apesar de ser um ambiente de contratação livre, ele também é em certo ponto regulado, porque todas essas regras de registro dos contratos, de limites de contratação e de até que limite você pode contratar estão estabelecidas nessas regras, e procedimentos de comercialização da CCE, que são aprovados pela Agência Nacional de Energia Elétrica, e o ambiente é muito mais, mesmo de liberdade contratual, mas com a ressalva de que nós estamos num ambiente de energia elétrica, há sempre a necessidade de se garantir o suprimento de energia elétrica para o futuro, então não é algo solto, é algo que continua sendo e sofre grande regulação da ANEEL. Vimos também que na parte de distribuição e transmissão, a atividade é mesmo prestada como serviço público, mas na geração você tem tanto serviço público como atividade econômica em sentido estrito e a figura dos consumidores livres que podem contratar energia do fornecedor que eles quiserem. Esse foi o tema da aula de hoje, espero que vocês tenham aprendido bastante com o que foi submetido à apreciação de vocês, e amanhã a gente volta com um novo tema. Tem dúvida sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br.